dia, gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme Silva de Souza, sou do segundo semestre de Ciências Biológicas da Uniso e hoje, junto com os meus amigos Alex Azevedo, Brenda Santos, Matheus Lucas e Sara Vitória, vamos apresentar o trabalho com o tema Cerrado, Formigas e Fogo, com a autoria do professor Heitor Zóquio. Então, bora lá. As formigas são insetos da ordem Hymenoptera, da família Formicídio. Elas estão aí no mundo entre 140 a 80 milhões de anos, então são velhinha pra caramba, hein? Elas são extremamente sociáveis e se dividem em castas, entre rainhas e operárias. As operárias se subdividem entre soldados, coletoras e de limpeza. Elas usam a comunicação química para informar trilha, alimento e fazer a subdivisão de trabalhos entre si. Elas desenvolveram hábitos muito diferentes de espécie para espécie. Por exemplo, arborícolas, subterrâneas, nômades, e ainda se subdividiram mais ainda entre diurna, noturna, herbívora, carnívora, micófaga, entre várias outras. Tá? O que é um grupo funcional? Que é o tema do nosso trabalho, né? O conceito mais recente para grupo funcional é proposto por Viola e seus colaboradores em 2007, que definiram a funcionalidade como sendo qualquer característica morfológica, fisiológica, fenológica, mensurável ao nível de indivíduo e que afeta a eficácia biológica de crescimento, reprodução ou sobrevivência. Ou seja, é como a formiga interage com o meio ambiente e influencia para a sua colônia. Basicamente isso. Tá. Infelizmente, o nosso tema ele é muito escasso de informação. Então, é muito escasso mesmo. A gente conseguiu achar de como as árvores se adaptaram ao fogo, ao pós-fogo do cerrado, a como elas se desenvolveram e hábitos que elas adotaram, né? Mas a gente não conseguiu achar quase nada de inseto. E o que a gente achou de inseto está aí no nosso trabalho, tá? Então é isso, espero que vocês gostem. Tivemos como objetivo inventariar a partir da literatura as espécies de formigas presentes no cerrado. Assim, podíamos identificar os grupos funcionais e logo em seguida discutir a relação entre formiga e fogo. Os métodos adotados para a confecção do nosso trabalho foram a consulta bibliográfica de trabalhos publicados e acadêmicos, e vários de nossos dados também foram retirados da NetWiki. Optamos trabalhar com gêneros, pois diminuiu para 71, ao invés de trabalhar com 600 espécies. A confecção dos grupos funcionais se deu a partir da pesquisa das informações e escolha das características, realização dos agrupamentos usando o software SPSS, descrição dos agrupamentos, e assim podíamos discutir o tema formigas e fogo. Para que nossa pesquisa abrangesse os mais variados ambientes de cerrado presentes no Brasil, foram estudadas as populações de formigas dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal, como retratado no mapa. Nesses estados, já foram catalogadas cerca de 600 espécies de formigas que habitam o cerrado, organizadas em 71 gêneros e pertencentes a 9 subfamílias. Dessas subfamílias, observa-se que Myrmicinae foi a que apresentou maior diversidade de gêneros, possuindo 35 deles. Após feito o reconhecimento de quais gêneros seriam nosso objeto de estudo, o grupo realizou diversas pesquisas em artigos científicos, dissertações e livros de myrmecologia para identificar as características de cada um desses gêneros, e foi então construída a seguinte tabela, que pode ser lida utilizando esta outra tabela como referência. Assim, pode-se utilizar das mesmas para facilitar o reconhecimento do gênero de determinada formiga, como as do gênero Atta, que são, geralmente, formigas de tamanho médio, seguindo a variável 11, e vegetarianas, a variável 34. Também foram pesquisadas características como polimorfia, quando formigas de um mesmo ninho possuem aspectos morfológicos diferentes, como cor e tamanho. É comum em gêneros onde há a presença de guardas para a proteção da trilha de acesso ao ninho, que são maiores do que as operárias comuns. Poliginia,
quando existem 2 ou mais rainhas na colônia, e polidomia, quando um ninho chega a ser tão grande que necessita de mais de uma entrada. Além dessas, outras palavras podem ser consultadas no glossário presente no trabalho, que disponibilizaremos após a apresentação. Feito todo esse levantamento de dados, o Drupa organizou os gêneros em grupos funcionais, por meio de um dendrograma, um cluster, a partir do qual foram estruturados esses 11 grupos, como na imagem. Porém, notou-se então que não é possível utilizar essa forma de agrupamento com os gêneros, visto a enorme variabilidade de comportamentos das espécies de um mesmo gênero, como no caso do grupo 3, onde as formigas podem ser pequenas ou grandes, omnívoras ou vegetarianas, e assim por diante. Portanto, a melhor forma de realizar esse agrupamento seria com divisão em espécies. Dando continuidade, agora vamos abrir discussões sobre o cerrado, fogo no cerrado e as formigas, onde elas entram no meio disso tudo. Bom, para esse início eu vou dar uma introduçãozinha sobre o cerrado. Bom, o cerrado é caracterizado por árvores baixas, arbustos espaçados e clima bem definido, sem contar as gramíneas. Ele se localiza no estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Goiás e Tocantins. Sem falar que também é possível formação de cerrado em outras regiões, onde se tem a transição de um bioma com outro, como a Caatinga, Amazônia e Mata Atlântica. O nome que se dá a essas localizações de transição são ecótomos. Já falando sobre fogo no cerrado, temos como resultado mudanças que afetam diretamente a fauna, já que a área queimada tem mudanças tanto na qualidade quanto na quantidade de alimento, e isso resulta na mudança de outros fatores, como os locais que ficarão os abrigos e a nidificação, a pressão de predação também muda e muitos outros fatores também são alterados. E aí você fica se perguntando, bom, como que acontecem esses incêndios? Bom, a resposta para a pergunta é que eles são divididos em dois tipos, os incêndios naturais e os antrópicos. No próximo slide eu falo mais um pouco. Como dito anteriormente, os incêndios são divididos em dois tipos: os antrópicos, que têm relação com o homem, e os naturais, que têm relação somente com a natureza. Bom, os naturais acontecem graças à transição de estação, entre estação seca e estação chuvosa, e nisso são liberadas descargas elétricas que atingem diretamente a vegetação, assim causando fogo. Bem, depois de falar tanto sobre fogo e ver como ele parece ser o vilãozinho da história, fica a pergunta: devemos impedir que o fogo ocorra no cerrado? Pensou? Então, a resposta para a pergunta é não, nós precisamos que ele ocorra, pelo fato de que existem plantas típicas da região que precisam dele para que suas sementes germinem, sem falar em arbustos e gramíneas que precisam de espaço aberto para crescerem, e o fogo ajuda nisso. Se o fogo não ocorre na região, é possível que essas espécies sumam, e com o sumiço dela afeta diretamente as formigas, pelo fato de que elas precisam dessas plantas para sobreviverem. Já falando sobre formigas e o fogo, fica a questão: elas são afetadas positivamente ou negativamente pelas queimadas? Bom, a resposta para essa questão é que varia. Se ela for arborícola, é afetada negativamente, pois o fogo atinge diretamente as árvores, fazendo que muitas não sobrevivam ou tenham que mudar o local de ninho. Enquanto as subterrâneas são afetadas positivamente, já que se o ninho tiver 5 centímetros de profundidade do solo, a temperatura não subirá a ponto de eliminá-las, e nisso elas sobreviverão. E depois que o fogo passa, elas têm maior mobilidade pelo fato de que o ambiente está mais aberto. Um estudo relacionado com o gênero Ata mostra que no pós-queima elas possuem um terreno aberto e facilita a obtenção de alimentos. O aumento da herbivoria e predação de sementes influencia negativamente para a recuperação da flora. Sendo assim, aumenta a quantidade de corte e aumenta a quantidade de pequenos ninhos superficiais que não influenciam positivamente no solo e nas plantas. Quando a flora vai se recuperando, esses ninhos se tornam mais profundos e diminuem a quantidade. Assim, fornece uma resistência menor no solo e uma fertilidade maior para as plantas. Camponotus é o gênero de formiga mais constante em ambas as áreas, tanto as afetadas quanto as não afetadas pelo fogo. É constituída de espécies arbóreas e subterrâneas,
possuem uma grande distribuição e um habitat diversificado. De acordo com os estudos utilizados, a heterogeneidade ambiental é um fator importante para a coexistência de espécies. As áreas afetadas tendem a ter o maior número de visitantes em suas plantas, com a variação temporal sendo também um importante fator devido aos recursos obtidos de plantas e organismos associados ao período chuvoso. Com base nos estudos que utilizamos para esse trabalho, podemos deduzir que formigas como a camponotus, que são subterrâneas e carnívoras, se beneficiam muito em um ambiente de queimadas, por conta da facilidade de encontrar alimentos e de seu ninho. Formigas como a ata, que são vegetarianas e subterrâneas, também se beneficiam, mas não tanto como as carnívoras. Infelizmente, não conseguimos achar nenhuma informação específica sobre as formigas arbóreas, mas com base nas poucas informações que temos sobre a espécie, podemos deduzir que elas procuram refúgio em ecótonos, até que o ambiente atingido pelas queimadas se regenere. O nosso grupo usou diversos estudos e artigos científicos para elaborar as tabelas e o conteúdo deste trabalho. Duas principais referências utilizadas foram o livro Guia para Formigas no Brasil e o site Antiweb, que é uma espécie de Wikipedia de formigas. Bom, gente, chegamos à conclusão com todo o nosso levantamento de pesquisas que 48,6% de todas as formigas encontradas no Cerrado são da subfamília Mimicinae. Anteriormente, nós tínhamos feito uma tabela com 71 gêneros que encontrados no Cerrado, que infelizmente teve que ser utilizada porque dentro do taxon gênero tinha muita variabilidade de hábitos. Então, para ter dado certo, teríamos que usar o taxon espécie, porque os hábitos seriam mais similares e poderíamos inferir poucas coisas. Não existe espécie endêmica do Cerrado, então as espécies que teriam sido perdidas ou mortas durante a queima poderiam ser repostas depois com formigas que acabaram se abrigando nos ecótonos e de outros biomas também. E aí elas poderiam repovoar e manter o ecossistema do Cerrado. Inferimos que, após o pós-queima natural, estaria próximo de período de chuva, com rebrotamento e acasalamento de formigas. Então, gêneros como Ata e Acronomex se aproveitariam de todo o terreno limpo para se alimentar melhor, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e agradecemos a atenção. Tchau, um abraço.